Eu só queria sair um pouco, respirar, sentar em algum lugar onde eu não precisasse fingir estar bem. Era sexta-feira à noite e todo mundo parecia ter alguém, algum plano, algum motivo para sorrir. Eu não. Eu só queria um prato de comida. E um pouco de silêncio, talvez um vinho, e um espaço onde ninguém esperasse nada de mim. Escolhi aquele restaurante porque era bonito por fora. Sempre que eu passava na frente, olhava rápido pela vitrine, as luzes amarelas, o som baixinho, as pessoas bem vestidas, e eu imaginando como devia ser sentar ali. Não era um lugar que eu costumava ir, era sofisticado demais para mim. Mas naquele dia, eu não queria pensar em dinheiro, nem em aparência, nem em problemas. Eu só queria entrar e comer alguma coisa boa. Respirei fundo antes de empurrar a porta. Estava nervosa, mas tentei disfarçar. Usei minha roupa mais arrumadinha, uma blusa preta que eu gosto, jeans escuro, tênis limpo. Meu cabelo estava preso, sem muita produção, mas limpo, cheiroso. Entrei tentando parecer segura. O cheiro de comida boa me bateu de imediato. Vi casais rindo, um grupo de amigos brindando numa mesa do canto, e alguns garçons circulando entre as mesas com taças nas mãos. A hostess me olhou por um segundo a mais do que deveria. Sabe aquele olhar que te mede de cima a baixo? Fingiu um sorriso e perguntou se eu tinha reserva. Eu disse que não, mas que gostaria de uma mesa, se fosse possível. Ela deu uma olhada rápida para uma prancheta que eu duvido que tivesse algo escrito. Depois me disse que talvez conseguisse algo, com um tom frio. Me levou até uma mesa pequena perto do banheiro. Sentei tentando manter a postura. Não queria me importar com isso. Tentei achar normal, mas era difícil ignorar o jeito como as pessoas olhavam. Um casal na mesa ao lado cochichava. Uma mulher mais velha olhou para os meus tênis. Um garçom passou por mim 3 vezes sem oferecer o cardápio. E quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia fora de lugar. Peguei o celular fingindo que lia alguma coisa, mas meu reflexo na tela dizia tudo. Eu estava deslocada. Parecia que eu tinha invadido um espaço que não era meu. E olha que eu nem sou do tipo que liga para essas coisas. Mas ali, tudo gritava que eu não pertencia àquele lugar. A música boa, a luz baixa, os pratos caros, o garçom que atendeu 2 mesas que chegaram depois de mim e me ignorou por completo. Depois de quase 15 minutos, chamei um garçom discretamente. Ele se aproximou devagar, com uma expressão que misturava pressa com impaciência. Perguntei se podia ver o cardápio. Ele olhou para mim como se fosse um absurdo eu estar ali e disse que já ia trazer, mas virou as costas antes de terminar a frase. Ali, eu comecei a me arrepender de ter ido, mas respirei fundo. Ainda dava tempo de dar meia volta e ir embora, mas alguma coisa em mim não quis sair. Talvez orgulho, ou talvez cansaço. Eu não queria ser tratada como invisível de novo. Já bastava ser ignorada em casa, no trabalho, nas pequenas coisas do dia. Eu só queria que, por uma noite, alguém me visse. Foi aí que o gerente passou perto e olhou na minha direção. E eu senti mesmo que algo estava prestes a acontecer. Eu sei quando alguém está me olhando. E naquele restaurante, era como se cada olhar viesse com um julgamento. No começo, tentei fingir que era coisa da minha cabeça. Talvez fosse insegurança minha, talvez eu estivesse apenas sensível demais. Mas não era. Eu senti, eu vi. O casal da mesa ao lado começou a cochichar baixo e, vez ou outra, lançavam um olhar rápido na minha direção. A mulher fingia mexer no celular, mas olhava por cima da tela. O homem disfarçava menos. Me encarava como quem tenta entender o que uma pessoa como eu estava fazendo ali. Me senti invadida. Eu não tinha feito nada. Só queria comer em paz. Um grupo de 3 mulheres, mais afastadas, riam alto. Nada demais, até uma delas me apontar com os olhos e murmurar alguma coisa que fez as outras rirem mais ainda. Uma risada debochada, daquelas que a gente sabe que tem nome e endereço. Naquele momento, minha vontade era sumir. Não por vergonha de quem eu sou, mas por vergonha de estar naquele tipo de situação. De novo, porque não era a primeira vez que eu era tratada assim.
Por onde eu passo, tem sempre alguém que acha que pode medir meu valor pela roupa que eu visto, pelo meu cabelo preso de qualquer jeito, pelo tênis simples ou pela forma como eu seguro o celular. Como se isso dissesse tudo sobre mim. Eu tentei manter a calma. Peguei o guardanapo, ajeitei na perna, dei uma olhada no ambiente tentando parecer confiante. Mas dentro de mim, tudo começou a bagunçar. Aquele lugar que parecia tão bonito por fora, estava me fazendo lembrar tudo que eu tentei esquecer. Cada vez que fui diminuída, cada vez que me senti menos por não ter o padrão certo, cada vez que me olharam como se eu fosse um erro no cenário. Os olhares continuaram. Mas o que mais me marcou foi a indiferença do atendimento. O garçom passou por mim mais uma vez, agora com 2 taças de vinho. Ele me viu. Nossos olhos se cruzaram. E mesmo assim, ele desviou como se eu fosse invisível. Como se não fosse com ele. Como se eu estivesse ali ocupando um espaço que não me pertencia. E foi aí que comecei a me questionar: será que eu devia ter vindo mesmo? Será que me iludi achando que podia ocupar aquele espaço? Será que minha presença ali incomodava tanto assim? Mas, ao mesmo tempo, vinha uma raiva silenciosa, porque eu não estava fazendo nada de errado. Eu só queria sentar, pedir uma refeição e comer. Era pedir demais. Só porque eu não estava com salto, maquiagem pesada e uma bolsa cara. Só porque eu não combinei com o ambiente que eles criaram. Me senti sozinha, de um jeito diferente. Não era a solidão de não ter alguém do lado, era a sensação de estar num lugar cheio de gente, mas sem ser vista de verdade. Como se eu fosse um detalhe fora do lugar numa foto perfeitamente montada. Eu olhava para a porta e pensava se devia sair. Mas ao mesmo tempo, algo me impedia. Eu não queria sair dali como se tivesse aceitado que eles estavam certos. Não queria sair me sentindo pequena, de novo. Já bastava os dias difíceis, o peso que eu carrego sozinha, as contas, as dores, os medos. Ali, eu só queria ser tratada como qualquer outra pessoa, como uma cliente. Mas os olhares não paravam. Um garçom passou e derrubou um pouco de água na bandeja, quase em cima da minha mesa, e nem pediu desculpa. Só olhou rápido e continuou. Eu vi uma funcionária cochichar com outra e olhar na minha direção. Não riam, mas a expressão era de julgamento, como se estivessem decidindo o que fazer comigo. Foi nesse momento que eu percebi que algo maior estava vindo. Não era só desprezo, era quase como se eles estivessem planejando uma forma de me fazer ir embora. E por dentro, eu estava cansada demais para lutar. Mas eu segurei firme, mantive a cabeça erguida, porque mesmo sem saber como, mesmo com tudo, aquilo me machucando, uma parte de mim gritava que eu não devia sair, que eu ainda ia ser ouvida ali dentro, que eles ainda iam ter que me enxergar. Depois de todo aquele tempo sentada ali, tentando me manter firme, me forçando a parecer tranquila enquanto por dentro tudo fervia, o garçom finalmente veio até a minha mesa. Não com o cardápio, veio com uma expressão estranha, meio desconfortável. Achei que ia me pedir desculpas pelo atraso, que ia dizer que agora sim eu poderia ser atendida. Mas não, ele chegou, se abaixou levemente e disse, quase sussurrando: "Olá, então, você pode me mostrar sua reserva?" Na hora eu travei. Respirei fundo e respondi: "Eu falei para a moça da entrada que não tinha. Ela disse que ia conseguir uma mesa, e me colocou aqui." Ele deu um sorriso rápido, daqueles que a gente sabe que é só para disfarçar o constrangimento. "Então, é que esse espaço aqui costuma ser usado só para reservas. É uma noite cheia. Eu posso tentar verificar, mas talvez seja melhor procurar outro lugar." Meu rosto esquentou. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que ele estava dizendo de verdade. Melhor procurar outro lugar. Como assim? Eu já estava sentada, já estava esperando há mais de 20 minutos. E agora ele estava me sugerindo sair. Minha garganta começou a fechar. Senti os olhos da mulher da mesa ao lado em mim. Ela parou de comer. Prestava atenção como se fosse uma cena de filme. Mas aquilo não era filme, era comigo, era real. "Eu só quero jantar", respondi, tentando manter a calma. "Não estou pedindo nada demais, só o cardápio."
O garçom olhou em volta. Parecia desconfortável, como se tivesse recebido ordens, como se não estivesse falando por ele mesmo. E então soltou: eu entendo, mas é política da casa. O gerente pode conversar com você, se quiser. Eu quis rir, não porque era engraçado, mas porque era absurdo. Eu estava ali, sentada, com fome, em paz, sem incomodar ninguém. E mesmo assim, parecia que eles estavam determinados a me tirar dali. Olhei em volta e vi que algumas mesas tinham acabado de ser ocupadas. Gente bem arrumada, sapato caro, perfume forte, e nenhuma delas tinha reserva. Tinham entrado depois de mim. Tinham sido recebidas com sorrisos. Tinham recebido o cardápio na hora. A única diferença entre elas e eu era: o quê? Minha roupa, meu rosto, meu jeito. Eu só quero comer, repeti, dessa vez com a voz um pouco mais firme. Ele hesitou, disse que ia chamar o gerente, e saiu. Fiquei ali, com a mão no colo, me controlando para não levantar e sair correndo. O constrangimento era quase físico. Eu podia sentir as pessoas olhando, ou pior, ignorando, porque às vezes o pior não é ser olhada com desprezo, é ser tratada como se você nem estivesse ali. Alguns minutos depois, o gerente apareceu. Um homem bem vestido, terno claro, cabelo perfeitamente arrumado. Sorriu como quem sorri por obrigação. Boa noite. Fiquei sabendo que houve um mal-entendido. Eu contei tudo, com calma. Disse que fui recebida, que me colocaram ali, que só queria jantar. Ele ouviu com aquele sorriso de fachada no rosto. Quando terminei, ele fez uma pausa e respondeu: entendemos, sim. Mas infelizmente essa mesa está reservada e devemos priorizar os clientes que confirmaram presença. Posso sugerir um restaurante aqui perto que talvez tenha disponibilidade. Era isso. Eles estavam me convidando a sair. De forma educada, com palavras bonitas, mas era isso. Eu estava sendo colocada para fora sem ser expulsa. Olhei nos olhos dele por alguns segundos. Eu queria responder. Queria dizer tudo o que estava preso na minha garganta, mas não saiu nada. Só consegui levantar. Peguei minha bolsa, engoli seco e fui saindo em silêncio. Mas antes de chegar na porta, tirei o celular do bolso. E foi ali que tudo começou a mudar. Na hora em que peguei o celular, eu não tinha exatamente um plano. Era mais impulso do que qualquer coisa. Eu tava com raiva, mas não só disso. Era uma raiva acumulada, de anos sendo tratada como menos. De gente me olhando como se eu não pertencesse a lugar nenhum. E naquele restaurante bonito, cheio de luz baixa e música calma, tudo explodiu de um jeito silencioso. Abri a lista de contatos. Rolei com o dedo devagar, sentindo a garganta apertar. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Parei num nome que eu nunca pensei que fosse usar para isso. Marcelo, contato direto. Marcelo era amigo do meu pai, dono de uma rede de restaurantes. Sempre foi educado comigo, mas distante. Daqueles que perguntam se está tudo bem e já saem andando. A gente se seguia nas redes, trocava parabéns de vez em quando, mas nada além. Só que eu sabia que aquele restaurante era dele. Eu tinha lido uma vez numa matéria. E por algum motivo que eu não sei explicar, naquele momento, eu achei que ele precisava saber. Respirei fundo. Liguei. Toquei 3 vezes e ele atendeu. Alô? Oi, Marcelo. Aqui é a filha do João, a Clara. Ele demorou uns segundos para responder, como se estivesse tentando lembrar. Clara. Oi, tudo bem? Então. Não muito. Silêncio. Acho que ele percebeu pelo meu tom que não era só uma ligação de cortesia. O que aconteceu? Eu respirei fundo e comecei a falar. Sem rodeios, sem florear. Falei que estava num dos restaurantes dele. Falei que fui colocada numa mesa, ignorada, julgada, tratada como se eu não tivesse direito de estar ali. Contei sobre o garçom, sobre o gerente, sobre os olhares. Tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo. E depois só disse: qual o nome do restaurante? Eu falei. Ele respondeu rápido: fica onde você está. Não sai daí. Eu estou resolvendo agora. Desligou. Eu fiquei parada, sem saber o que esperar. As pessoas ainda olhavam, cochichavam, mas
Eu não tava mais com medo, não tava mais tentando me esconder. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse feito alguma coisa por mim. Uns 10 minutos depois, o gerente voltou. Só que diferente, sem o sorriso forçado, com o rosto tenso. Atrás dele, o mesmo garçom que me ignorou. Os dois pararam na minha frente. Senhora Clara, em nome da casa, gostaríamos de pedir desculpas. Houve uma falha no atendimento e isso não representa os valores do nosso restaurante. Se aceitar, temos uma mesa especial disponível e gostaríamos de oferecer o jantar por conta da casa. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender o que tinha acontecido em tão pouco tempo. Mas entendi. Marcelo tinha ligado. E não foi só para dar bronca. Ele mandou eles descerem. Mandou-me enxergar. E agora eles estavam ali, tentando consertar o que já tinha me machucado. Não era sobre comida grátis, nem sobre mesa especial. Era sobre respeito, sobre ser ouvida, sobre alguém, finalmente, olhar para mim como alguém que merece estar onde está. Eu aceitei, não porque queria o favor, mas porque eu merecia. Sentei naquela nova mesa, respirei fundo e deixei o cardápio vir até mim pela primeira vez. Naquela noite, eu ainda estava sentada, tentando processar tudo, quando notei que algo no ambiente tinha mudado. Antes, as pessoas olhavam para mim com curiosidade ou desprezo. Agora, era diferente. Era como se, de repente, todo mundo tivesse entendido que algo errado tinha acontecido ali. E que eu não estava mais sozinha naquela sensação. A moça da mesa, ao lado, que antes me observava em silêncio, se inclinou um pouco e disse baixinho: "O que fizeram com você foi feio. Não era para ter sido assim." Eu apenas balancei a cabeça. Não consegui responder com palavras. Mas aquele gesto me pegou de surpresa. Não porque ela falou, mas porque até então, ninguém tinha dito nada. Todo mundo só assistia de longe, como se aquilo não fosse problema deles. E ali estava ela, uma completa desconhecida, quebrando o silêncio. Depois disso, um casal levantou da mesa do fundo. Vieram até mim. O homem disse: "Nós vimos tudo desde o começo." Minha esposa queria levantar antes, mas a gente ficou com medo de se meter. Só que agora, a gente queria pedir desculpas. Porque é isso que faz a coisa continuar, o silêncio da gente. Eu senti meu peito apertar. Não por tristeza, mas por um tipo de alívio que eu nem sabia que precisava. A verdade é que eu me acostumei tanto a não ser notada, que quando alguém finalmente enxerga, parece até estranho. É quase desconfortável, mas de um jeito bom. Um desconforto que te acorda. Mais tarde, enquanto comia, ouvi 2 garçons cochichando no balcão. Um deles parecia irritado. Isso deu ruim demais. A menina era amiga do dono e ninguém sabia. O outro respondeu, mesmo que não fosse: "Olha o jeito que trataram ela, cara. Não tem justificativa." Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Mesmo que não fosse. Exatamente. Porque não se trata de conhecer alguém importante. Se trata de ser tratada como ser humano, de respeito básico. Era isso que doía. O fato de que, se eu não tivesse feito aquela ligação, talvez tivesse saído dali com a cabeça baixa, sentindo que eu é que estava errada. Durante o jantar, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem no Instagram. Um perfil que eu nem conhecia tinha feito um story, marcando o restaurante e escrevendo: "Presenciei uma cena lamentável hoje. Mulher sozinha, sendo ignorada e praticamente expulsa. Só mudaram de atitude quando souberam quem ela conhecia. Isso é inaceitável." Eu não respondi, mas li umas 3 vezes. E percebi que, sem querer, eu tinha virado um espelho. As pessoas estavam se enxergando naquela situação. Porque não era só sobre mim, era sobre tantas outras que já tinham sido tratadas daquele jeito pela roupa, pela aparência, por estarem sozinhas. O ambiente inteiro parecia outro agora. Alguns olhavam para mim com admiração, outros, com um certo peso no olhar, como quem repensa atitudes. O gerente passou mais uma vez pela mesa, mas dessa vez só abaixou a cabeça em silêncio. E eu deixei passar, porque eu não queria cena. Eu só queria o que era justo. Antes de terminar,
A moça da mesa do canto se levantou e veio até mim. Me entregou um guardanapo dobrado. Escrevi isso agora. Sei lá, senti que precisava te dizer. Ela foi embora sem esperar resposta. Quando abri o papel, estava escrito: você não só ficou, você fez todo mundo acordar. Eu respirei fundo. Guardei o papel na bolsa e fiquei olhando em volta. Tava tudo igual, mas nada era igual. Era o mesmo restaurante, mas com outra energia. Pela primeira vez, eu sentia que o peso daquela situação não estava só comigo. As pessoas estavam dividindo, reagindo. E talvez isso já fosse um começo. Eu não terminei o prato. Não era por causa da comida. Estava boa, talvez até excelente. Mas quando a gente engole muita coisa calada, a fome vai embora. Eu fiquei ali, empurrando o risoto com o garfo, olhando as pessoas ao redor como quem tenta entender o que acabou de acontecer. O garçom voltou mais uma vez. Dessa vez, educado. Perguntou se eu queria sobremesa. Eu disse que não. Ele se desculpou de novo. Pela terceira vez. Eu só balancei a cabeça. Não tinha o que dizer. Quando o respeito vem depois do constrangimento, ele chega com gosto amargo. Vi o gerente no balcão. De longe, ele falava baixo ao telefone. Evitava olhar para minha mesa. Talvez estivesse explicando a situação pro dono. Talvez tentando salvar o emprego. Eu não sabia, e naquele momento, não era mais problema meu. Tudo o que eu queria era terminar aquele jantar ou pelo menos fingir que terminava e sair dali inteira. Quando me levantei, a sensação foi estranha. As cadeiras ainda arrastavam no chão, as conversas seguiam em tons baixos, mas era como se o ar estivesse diferente. Passei por algumas mesas e ouvi sussurros. Não com o mesmo tom de antes. Agora era outro tipo de olhar. Um que misturava vergonha com curiosidade. E um pouco de respeito, talvez. Na saída, a hostess que me recebeu lá no começo se colocou na porta com um sorriso sem graça. Eu passei direto. Ela disse boa noite, e eu respondi, mas sem olhar. Não por orgulho, mas porque eu sabia que, se parasse, talvez dissesse tudo o que passei a noite inteira tentando não dizer. E eu não queria mais me explicar. Do lado de fora, o ar frio bateu no meu rosto como um alívio. A cidade seguia seu ritmo. Carros passando. Gente rindo nas calçadas, cheiros de outros restaurantes. E eu ali, parada na calçada, com o celular na mão e o coração acelerado. Não sabia se ligava para alguém. Não sabia se queria companhia. Sentei num banco de pedra e respirei fundo. Olhei o céu. Mas a cidade tem luz demais para a gente ver alguma coisa lá em cima. Abri o livro que estava na minha bolsa. Aquele velho, de capa gasta, onde eu escrevo tudo o que sinto. O mesmo que estava comigo naquela noite. Escrevi uma frase nova. Não pensei muito. Só deixei sair. A dor do desprezo dói mais quando você já chegou quebrada. Fechei o livro devagar e fiquei segurando ele no colo, como se fosse um escudo. Eu me senti pequena, mas não derrotada. Frágil, mas não fraca. Porque, de algum jeito, eu fiquei. Eu segurei. Eu falei. E alguém me escutou. Meu celular vibrou. Era uma mensagem. Um número que eu não tinha salvo. Mas o nome apareceu na tela, Marcelo. A mensagem dizia, você não? Imagina o quanto isso me fez lembrar da sua mãe. Ela teria feito o mesmo. Na hora, meus olhos encheram. Não porque ele falou da minha mãe, mas porque, mesmo anos depois, alguém ainda conseguia ligar quem eu sou com o que ela foi. E isso, para mim, vale mais do que qualquer desculpa pública, qualquer jantar de graça, qualquer mesa bonita. Guardei o celular. Levantei devagar. O restaurante ficou para trás, mas o que aconteceu lá dentro ficou comigo, e com mais gente também, eu acho. Às vezes, a vergonha que a gente sente nem é nossa. É a vergonha dos outros, disfarçada em silêncio. Cheguei em casa tarde. Entrei sem acender as luzes. Só tirei o sapato no corredor, larguei a bolsa no sofá e fui direto pro quarto. Não tinha fome, não tinha sono, não tinha vontade de nada. Era como se tudo ainda estivesse ecoando dentro de mim. O restaurante, os olhares, a voz da gerente, o jeito como o dono entrou mudando o clima inteiro com um abraço. E, principalmente, o que veio depois.
Sentei na beira da cama, peguei o livro no colo e só fiquei ali. Nem escrevi, só fiquei segurando, como se fosse uma forma de lembrar que eu não imaginei nada daquilo. Que aconteceu mesmo, que eu fui tratada como invisível. E depois, viraram os olhos como se eu fosse importante, mas só porque eu tinha um nome para dizer. Só porque eu conhecia alguém, e isso me doía mais do que todo o resto. Peguei o celular para desligar o Wi-Fi, mas antes vi uma notificação de mensagem. Era de um número que eu não conhecia. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse mais alguém da equipe do restaurante querendo se explicar. Mas não era. Vi tudo o que aconteceu hoje. Eu tava lá, e só queria dizer que eu senti vergonha. Por mim, por não ter feito nada. Fiquei parada, olhando para aquela mensagem. O número era de uma moça chamada Renata. No perfil da foto, dava para ver que era uma das clientes que estavam lá naquela noite. Eu lembrava do rosto dela. Tava sentada com um grupo, do lado oposto ao meu. Era uma das que olharam, mas não disseram nada. E agora, no silêncio do próprio celular, ela resolveu falar. Ela continuou: eu fiquei mal o resto da noite. Porque eu já fui você, só que esqueci. Me acostumei com o conforto e esqueci de como dói ser ignorada. Aquilo bateu num lugar estranho dentro de mim. Porque a gente passa tanto tempo tentando se proteger, tentando não sentir, que às vezes esquece que o outro lado também pode carregar culpa. E que, quando alguém tem coragem de admitir, isso muda alguma coisa, nem que seja um pouco. Responde só com um obrigada. Não consegui escrever mais nada, mas dentro de mim, alguma coisa mexeu, porque aquela mensagem era diferente das desculpas dos garçons, do gerente, até do Marcelo. Era alguém que não precisava dizer nada, que podia ter seguido a vida como se nada tivesse acontecido, mas resolveu parar, voltar, reconhecer. E o que me pegou de verdade foi o final: você me lembrou da mulher que eu prometi nunca mais ignorar. Só que eu tinha esquecido dela. Obrigada por me fazer lembrar. Fechei o celular e fiquei olhando pro teto do quarto. Não era alívio que eu sentia, era outra coisa. Era como se, depois de tudo, uma parte daquilo que me fizeram passar tivesse se transformado em algo que voltava pros outros também. E isso me deu um tipo de força estranha, um tipo de presença que eu não estava acostumada a sentir. Como se, por um segundo, eu tivesse conseguido deixar de ser invisível não só para eles, mas até para mim mesma. Acordei antes do despertador tocar. Mas não porque dormi bem. Na verdade, quase não dormi. Passei a noite inteira com a cabeça rodando, revivendo cada detalhe daquele restaurante. Os olhares, a frieza, a forma como me empurraram para fora sem me encostar. E depois, a volta, o dono, o abraço, os pedidos de desculpa, a mensagem da cliente no celular. Tudo misturado, como se tivesse acontecido em outra vida, mas ao mesmo tempo grudado na pele. Levantei devagar. Fui para a cozinha fazer café, no automático. Mesmo com a cabeça pesada, eu sentia que algo estava diferente. O silêncio da manhã era o mesmo, mas dentro de mim tinha um barulho que eu não conseguia explicar. Não era raiva, não era tristeza, era um incômodo que misturava tudo isso com uma sensação nova, como se alguma chave tivesse virado. Enquanto o café coava, peguei o celular para ver as notificações. Nada demais. Algumas mensagens de bom dia, uma cobrança automática, uma notificação de postagem marcada. Cliquei sem pensar. Era uma foto minha. Na verdade, nem era bem uma foto. Era uma imagem desfocada, tirada de longe, dentro do restaurante. Dava para ver meu rosto de perfil, o gerente em pé ao lado, e o dono do restaurante na frente da mesa. A legenda era curta: isso não é sobre aparência, é sobre caráter. E ela provou que tem mais que todos ali. Não tinha nome, não tinha explicação, só isso. Mas aquilo bastava. O post já tinha alguns comentários. Gente dizendo que viu a cena, gente contando experiências parecidas, gente revoltada, gente emocionada. E uma menina escreveu: já me olharam como se eu não fosse suficiente. Ontem eu era ela. Fechei o aplicativo e respirei fundo. Aquilo não me fazia sentir melhor, mas também não me fazia sentir pior.
só deixava tudo mais real. Como se eu não estivesse mais carregando aquela história sozinha. Como se, de alguma forma, tivesse dividido o peso com outras pessoas que também cansaram de fingir que está tudo bem quando não está. Fui trabalhar como sempre. Mesmo ônibus, mesmo trajeto, mesmas pessoas olhando pro nada, cada um no seu silêncio. Mas quando entrei na empresa, a recepcionista me olhou diferente. Não foi com dó, foi com algo que parecia respeito. Eu não sabia se ela tinha visto alguma coisa. Talvez só tenha percebido que eu estava mais firme. Ou talvez fosse coisa da minha cabeça. Mas eu senti, na minha mesa, tudo estava igual. A tela do computador me esperando, a cadeira um pouco torta, o barulho baixo de dedos no teclado. Mas eu sentei de outro jeito, com outra postura. Não porque eu me achava melhor, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me sentindo menor. Durante o dia, recebi mais mensagens. Algumas de amigos que tinham visto o post, outras de pessoas que nem lembrava mais que tinham meu número. Uma delas me fez parar por uns segundos. Clara, você sempre foi assim, discreta, mas gigante. Às vezes a gente demora para perceber. Me perdoa por não ter enxergado antes. E aí, tudo voltou. Porque a verdade é que esse não foi um episódio isolado. O restaurante só foi mais uma cena de algo que eu já vivi tantas vezes. Em casa, no trabalho, na rua. O julgamento silencioso, a forma como a gente é empurrada pros cantos sem perceber. A diferença é que dessa vez, alguém viu. E mais gente se obrigou a ver também. Aquela mesa não era a mais bonita porque ficava no centro do salão, nem por causa da toalha branca, da taça de cristal ou da luz perfeita vindo de cima. Era bonita porque, pela primeira vez naquela noite, eu me sentei num lugar onde alguém me enxergava, onde eu não precisava provar nada para merecer estar ali. Quando o gerente me conduziu até ela, dava para ver que ele estava desconcertado. Cada passo parecia pesar. Ele falava baixo, evitava contato visual. Eu não senti prazer em ver ele assim. Não era uma vitória. Era só o que deveria ter sido desde o começo: respeito. A mesa ficava perto de uma janela grande, com vista para rua. Eu conseguia ver as luzes da cidade refletidas no vidro. O garçom trouxe o cardápio, abriu com cuidado na minha frente e disse que qualquer item seria por conta da casa. Eu agradeci. Ele não sabia onde colocar as mãos. Nem eu. Escolhi o que me deu vontade, não o que parecia mais caro. Pedi uma massa simples, um suco natural. Eu queria só sentar em paz. Queria comer devagar, sem pensar no que tinha acontecido antes. Mas era impossível esquecer. Porque todo movimento ao meu redor parecia vir carregado de um novo tipo de atenção. Não era mais julgamento, era desconforto. As pessoas olhavam. Algumas fingiam não olhar, mas era impossível disfarçar. Não era sobre mim, era sobre o susto. Sobre o desconcerto de ver alguém que, minutos antes, foi tratado como menos, agora sentado num lugar de destaque. As pessoas não sabiam onde enfiar os olhos. E isso dizia muito. Enquanto eu esperava a comida, abri o livro no colo. Aquele caderno velho onde escrevo tudo o que sinto. A página ainda estava com a frase da noite anterior. Repeti ela mentalmente, várias vezes. A dor do desprezo dói mais quando você já chegou quebrada. Cada vez que lia, parecia mais verdade. E foi ali, naquele instante, naquela mesa que tinha tudo para ser só um símbolo de reparação, que eu entendi: o lugar onde a gente senta não muda o que a gente é, mas muda como os outros nos tratam. E mais ainda revela quem só sabe respeitar quando existe status envolvido. A mesa mais bonita do restaurante não era melhor. Ela só estava num ponto mais visível. E talvez, por isso, tenha sido escolhida para mim. Como se, por alguns minutos, alguém quisesse mostrar: vejam, ela pode estar aqui também. Mas o que ninguém percebeu é que eu já podia desde o começo. Eles é que não quiseram ver. A comida chegou, e eu comi devagar, não pelo sabor, mas pela presença, pela sensação estranha de estar no espaço que tentaram tirar de mim, e agora era oferecido como se fosse um prêmio. Eu não queria prêmio, eu só queria que, da próxima vez que outra mulher simples entrasse ali,
ela não precisasse passar pelo que eu passei para ser tratada com dignidade. Fiquei observando o salão. Vi algumas pessoas cochichando ainda. Vi uma mulher se levantando para ir embora. Vi o garçom de antes parado no fundo, sem saber o que fazer. E ali, com o garfo na mão, a comida esfriando e o coração cheio, eu entendi que aquela mesa não era sobre status. Era sobre reparo. Mas um reparo que chegou tarde demais para pagar tudo. Eu fui naquele restaurante achando que só ia jantar. Mas saí de lá com muito mais do que uma refeição e muito mais ferida do que eu merecia. Não pelo lugar em si, mas pelo que ele me mostrou. O quanto ainda tem gente que mede o valor de uma pessoa pela roupa que ela veste, pelo jeito que ela chega, ou pelo que ela parece ter. E tudo aquilo poderia ter acabado diferente se eu tivesse aceitado sair calada. Se eu tivesse ido embora quando me mandaram procurar outro lugar. Teria sido só mais uma noite em que alguém me fez acreditar que eu não era suficiente, que eu não pertencia, que meu lugar era do lado de fora. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu não me encolhi. Eu fiquei, falei, liguei, e, sem querer, fiz muita gente escutar. Fiz quem nunca olhou para mim, finalmente me enxergar. E isso, para mim, valeu mais do que qualquer prato caro ou pedido de desculpa. O que me tirou daquela mesa lá no canto, perto do banheiro, não foi o nome do dono, foi a coragem de dizer que eu estava ali porque queria estar, porque eu tinha o mesmo direito que qualquer outro cliente, o mesmo direito de ser atendida, respeitada, acolhida mesmo sem salto, sem maquiagem pesada, sem bolsa de marca. A verdade é que não era sobre luxo. Nunca foi. Era sobre algo muito mais básico e muito mais urgente: respeito. Respeito não se negocia, não se condiciona, não se oferece só para quem pode pagar. Respeito se dá, e quando falta, ele machuca. E muito. Porque quem já foi invisível por tempo demais sabe o quanto dói ser lembrada só quando alguém importante aparece por perto. E sabe o que mais doeu? Ter visto que bastou um nome, uma ligação, uma conexão. E tudo mudou. A postura mudou. O atendimento mudou. Os olhares mudaram. A diferença não foi quem eu era, foi quem eu conhecia. E isso diz muito sobre o tipo de respeito que algumas pessoas oferecem, um respeito emprestado, frágil, falso. Mas ali, mesmo depois de tudo, eu entendi uma coisa: eu não preciso parecer com ninguém para merecer estar onde eu estou. Eu não preciso provar meu valor com roupa, com postura, com sobrenome. E ninguém precisa. A gente só precisa lembrar disso quando o mundo tentar dizer o contrário. Porque tem lugar que vai tentar te diminuir. Tem gente que vai te olhar torto. Mas se você lembrar quem você é, e se tiver coragem de não abaixar os olhos, alguma coisa muda, nem sempre no mundo, mas dentro de você. E isso, ninguém tira.